O Pare e Pense de hoje iniciaremos com uma série sobre as bem-aventuranças. O texto das bem-aventuranças abre o que nós chamamos de o maior sermão da história, o Sermão da Montanha. Spurgeon dizia que o Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento abre com uma bem-aventurança. Jesus prega um sermão épico que trata os pilares da vida de um homem. O Evangelho de Mateus expõe bem essa verdade, mostrando que na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser, e não pelo fato que de fato são. Jesus é o maior pregador de todos os tempos, porque ele é a própria palavra encarnada. E vamos começar a primeira bem-aventurança que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, o que significa ser pobre de espírito? No grego, há duas palavras para designar pobreza. A primeira delas é penês. Essa palavra é usada para descrever o homem que precisa trabalhar para ganhar a vida. A segunda palavra grega usada é pitokos, é a palavra que Jesus usou. Então, feliz é o homem que reconhece a sua total carência e põe a sua confiança em Deus. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre ou ser um falso humilde. Jesus aqui não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Tanto que ele mesmo condenou a igreja de Laodiceia. Sei que tu és feliz, sim, miserável, pobre, cego. Mas aqui está o grande fundamento. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. É como uma escada ou um degrau. Vamos imaginar, se Jesus começasse o Sermão da Montanha com pureza de coração, não teríamos esperança. A questão é, primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Esta virtude é a raiz e as outras são os frutos. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Spurgeon dizia que a maneira de subir ao reino é descer em nós mesmos. A qualidade humilde de espírito aponta a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Então, não é algo que possamos produzir por nós mesmos, não é algo que possamos fazer de modo próprio. Pelo contrário, é aquela tremenda tomada de consciência da nossa própria nulidade, quando chegamos a enfrentar Deus a face. Isso sim é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito significa ser alguém que é crente autêntico. Então, não está dependendo dos seus dotes naturais, que vem do berço. Não é isso. Humilde de espírito não depende do fato que pertencem a determinadas famílias e não se vangloriam de pertencer a certas raças ou nacionalidades. Não é essa a questão aqui. Mas a pergunta que devemos fazer é, então como alguém pode ser, ou como alguém pode se tornar humilde de espírito? Primeiro, não olhe para si mesmo, não tente as coisas pela própria força. A única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. Leia, examine sua lei, verifique o que Deus espera de você. Ser humilde de espírito é contemplar o Senhor Cristo Jesus, conforme o que está descrito na palavra de Deus. Então, quanto mais olhamos para Jesus e fixamos os olhos nele, mais sentiremos nulo de si mesmos e mais humilde de espírito. Então vamos lá. Até aqui nós entendemos sobre a palavra bem-aventurados os pobres de espírito. E o reino dos céus? Como a gente pode explicar isso?
O reino dos céus não é geográfico nem político. Eu gosto quando o teólogo Lawrence diz que o reino dos céus representa a força dinâmica da vontade de Deus operando no mundo. O reino dos céus excede o esplendor dos maiores reinos do mundo, porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Esse reino é mais rico do que todas as riquezas de todos os reinos. O reino dos céus também ele excede os demais em perfeição. As glórias de Salomão serão nada. Os palácios gloriosos dos sheiks dos árabes nada valerão. O reino dos céus excede também todos os outros reinos em segurança, beleza e riqueza. Nada contaminado vai entrar lá. Nenhuma maldição entrará pelos portões da cidade santa. O reino dos céus excede todos os outros reinos em estabilidade. Os reinos do mundo cairão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. John Stott dizia que o reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não aos poderosos, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não os soldados que se vangloriavam para obter através da sua própria bravura. Nos tempos que Jesus esteve em terra, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos, tão ricos em méritos, que agradeciam a Deus por suas orações. Muito menos os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada. Mas foram os publicanos, as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem para receber. Tudo que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus, e Ele ouviu o seu clamor. E você? Como está a sua vida? A parte que ninguém vê, a parte de dentro. Faça a seguinte reflexão: eu sou mesmo humilde de espírito? Como é que eu me sinto a meu respeito? Quando penso em termos de Deus e na presença de Deus? Em minha vida diária, quais são as coisas que eu costumo dizer? Sobre o que costumo orar e o que costumo pensar sobre mim mesmo? Pare e pense. Todos precisamos ser humildes de espírito para receber a bênção suprema do reino de Deus. Que Deus te abençoe.